Selva! Selva, selva a todos os guerreiros, Sal 01 se apresentando para mais um bizu. Hoje o bizu ele vai ser dado em cima da instrução de orientação e navegação por carta topográfica em bússola. Tá? O primeiro passo que nós vamos dar é aferir a quantidade de passos dados em 100 metros. Isso é individual, então cada um deve saber a quantidade de passos duplos dados em 100 metros. Então já está com a linha aqui, ó. Passos duplos do 01. Quanto que é? Vamos descobrir junto, ok? Para isso, nós vamos continuar nossa instrução em campo. Bora lá! Aqui em campo agora eu vou dar a instrução de como tá fazendo o passo duplo, tá? Então vamos lá. O passo duplo eu costumo fazer sempre com a perna esquerda. A minha contagem é na perna esquerda. Então eu vou contar toda vez que eu colocar minha perna, meu pé esquerdo no chão, no solo, eu vou contar uma vez. Então eu começo pela direita. 1, 2, entendeu? É simples, esse é o passo duplo. Então você pode contar sempre pela direita, eu conto pela esquerda. Então num percurso de 100 metros eu vou ir e voltar 4 vezes para eu ter uma média de quantos passos duplos eu, 01, tenho em 100 metros, beleza? Então vamos lá. Bom, aferido então o percurso de 100 metros, passos duplos viram o meu movimento. Para facilitar, bate palma na perna que você escolher. Eu escolhi a esquerda. Então, 1, 2, 3 e assim eu contei. Primeiro percurso, 73. A volta, 74, 74 e por último, 75. Então, na sala de aula nós vamos fazer a conta para descobrir quantos passos duplos eu tenho. Então vai ser uma média, beleza? Então fica aqui a nossa fase concluída em campo. Voltando para a sala de aula, nós vamos agora descobrir quantos passos duplos o 01 tem em 100 metros. Tá? Nós fizemos 4 testes, tá? Uma ida, volta e volta. Para que isso? Para a gente ter uma precisão melhor em relação aos meus passos. Né? Lembrando que cada um deve ter a sua contagem. Para quando você for ser o homem passo, que você faça os cálculos de acordo com o seu passo. Para não dar erro. Meu primeiro percurso. (73 passos). O segundo, 74. O terceiro, 74. E o quarto deu 75. Tá? Aqui nós temos que fazer a soma dos 4 percursos dividido por 4. Tá? Então a soma disso ela vai dar 296 dividido por 4. Isso daqui vai ser igual a 74 passos, tá? Então, passos duplos do 01 é igual a 74 passos, tá? Vou usar o apagador bisurado no padrão, tá? Quem já usou muito isso daqui, comenta aí embaixo aí. Bom, descobri que em 100 metros, vamos fazer a colinha aqui. Em 100 metros, em 100 metros, 74 passos, beleza? Já estou colocando aqui de uma forma que a gente consiga já fazer a conversão de metros para passos, tá? Por quê? Porque numa pista, num azimuth, uma orientação dada pelos SALs, tá? Alguns lugares eu já vi que o pessoal marca por passos, né? E a margem de erro ela é grandíssima, porque o seu passo não é igual ao meu. Pode ser que sim, mas é bem difícil que a gente consiga manter os mesmos passos,
ok? Então, o jeito mais certo é fazermos conversões. Então, em 100 metros, eu dou 74 passos. Se fosse no percurso de 480 metros, para nós descobrirmos isso, teremos que fazer uma regrinha de 3, básico. Então, para fazer a regrinha de 3, eu preciso colocar na coluna de metros, coluna de passos. Se eu tenho uma pista, um azimuth, que ele dá 180 graus e 480 metros, quantos passos eu tenho que dar? Vamos descobrir. Eu sei a quantidade de passos que eu vou dar? Ainda não. Então é x. Tá? Então nós vamos fazer multiplicação em x. Certo? Então 480 vezes 74, eu tenho um valor de 35.520. Esse valor dividido por 100. Então eu já vou colocar o resultado aqui. X vai ser igual a 355,2. Tá? Esse vírgula 2, nós vamos tirar ele. Eu tenho 355 passos. Nós sabemos que temos mais alguma distanciazinha ali, tá? Ela não é tão relevante. Por quê? Porque dentro da navegação nós temos uma margem de erro de 5%, tá? Então isso aqui está dentro. Se ela fosse 355,8, arredondaria para 356. Vamos usar a regra de arredondamento, certo? Então aqui eu vou manter os 355 passos. Então, 480 metros, para eu atingir 480 metros, eu preciso dar 355 passos duplos. Ok? Vamos fazer mais uma? Então, vamos aumentar um pouco o número. Vamos fazer com 1.800. Então, vamos fazer aqui a mesma regrinha para ficar bem explicativa. 100 metros, 74 passos. Tá? Já vão fazendo a conversão de vocês. Enquanto vocês estão acompanhando a explicação, pega um papel, um lápis e troca o 74 pelo seu passo duplo, para você já ir acompanhando os cálculos e já usando o seu, para você já começar a mentalizar, porque quando você for participar de alguma atividade e você não ficou sabendo que teria uma pista com azimuth, e aí você vai ser pego de calça curta? Não, já está mentalizado que a quantidade de passos duplos seu é X. Então você vai conseguir fazer as conversões. Né? 100 metros 74, vamos descobrir. Então eu preciso fazer 1.800 vezes 74. Isso vai ser igual a 133.200. Estou usando minha colinha ali para a gente ser mais direto na explicação. Então, 133.200 dividido por 100, então nós vamos ter x é igual a 1.332 passos, tá? Bom, é simples. Então eu não sei regrinha de 3, é só praticar. Tudo aqui está em metros. Tudo aqui está os meus passos. Mantém na sua coluna os seus devidos lugares. Metros, passos. Não tem erro. Está aqui, a multiplicação é feita em x, multiplicação feita em x, depois você divide. Então, 1.800 vezes 74, dividido por 100. 1.332 passos para eu percorrer 1.800 metros. Agora, se você vai montar a pista, ou você vai dar nos azimuths, você precisa saber a conversão de passos para metros.
nós vamos passar também, tá? Então vamos aqui, aproveitar. Então vamos lá, vamos fazer a conversão de passos para metros, certo? Então aqui eu vou manter o padrão, coluna de metros, coluna de passos. Porém agora o que eu não tenho é a quantidade de metros, porque se eu estou fazendo a pista, eu vou pegar o meu ponto, eu vou aferir o azimuth, eu vou nessa direção até onde eu quero, quantos passos eu vou dar? Então eu vou dar um exemplo, supondo que eu dei 800 passos, quantos metros eu tenho? Nós vamos fazer 100 vezes 800, isso aqui é igual a 80 mil, 80 mil dividido por 74 passos, nós vamos ter 1.081 metros, tá? 1 quilômetro aí e 81 metros. Então, já fazendo um cálculo maior para que a gente já comece a familiarizar com distâncias maiores, tá? Então, se eu dei 800 passos no meu azimuth, convertendo, eu descubro que eu tenho 1.081 metros, ok? Vamos fazer mais uma. Se eu estou fazendo o meu azimuth, estou montando a pista, e eu dei 255 passos no meu azimuth, então eu não sei a quantidade de metros, e eu dei 250 passos. Coluna de metros, coluna de passos, multiplicação em x. 100 vezes 250 vai ser 25 mil, certo? 25 mil dividido por 74, ...337 metros, tá? Podemos arredondar isso daqui, certo? Vamos tirar a vírgula. Então, nós vamos tirar a vírgula e esse 8 aqui e vamos estar arredondando para 338 metros. Entendeu? Não é difícil, tá? A prática leva à perfeição. Pratica. Se alguém tiver dúvida, manda nos comentários, a gente vai entrar em contato e podemos dar um suporte aí para estar sanando essas dúvidas, beleza? Mas não fique com essa dúvida, tenha certeza da quantidade de passos duplos que você dá e tenha certeza do cálculo que você deve fazer para descobrir ou passos ou metros, tá? O padrão está aí. Então, num percurso da minha pista, 250 passos, eu converto ele em 338 metros. Tranquilo, né? Então tá aqui. Essa explicação toda, ela está sendo usada para um evento. Ela é dentro da instrução de carta topográfica e bússola, a nossa navegação. Só que adiantando isso aqui no nosso canal, compartilhando um pouco de conhecimento, ajuda para que a gente tenha uma desenvoltura melhor em campo. Ou seja, se você já sabe a sua quantidade de passos duplos, já fica mais fácil. Quem participou do treinamento SALS sabe como que é aferir 100 metros em campo, em curso, né? Então a gente já está passando para que você já tenha ciência disso e que quando tiver em treinamento nós podemos usar o nosso tempo em que a gente afere os passos para uma outra atividade. Então a gente ganha tempo com isso. Então nós estamos passando esse bizu para você no canal. Tá? Então, lembrando, se você não segue ainda, clica aí, segue o SALS, ativa o sininho, porque nós vamos estar soltando vários bizus. Esse daqui é referente ao Campo de Líderes da APSO, que acontecerá em novembro. Tá?
Tá? Então você, líder que vai participar desse treinamento, você deve chegar com esse número definido. Tá? Nós não vamos aferir isso no local. Você deve chegar com os seus passos duplos em 100 metros já mentalizado, para que você faça a conversão na atividade. Não vai ter tempo de fazer, de aferir os passos. Então, coloque na sua cabeça. Você precisa saber, você precisa estar ciente para que você consiga fazer a navegação. Se você não souber, você vai estar prejudicando aí a sua família, que você vai estar integrado. Beleza? Então, Sal 01, muito obrigado por estar seguindo a gente, por estar assistindo e pegando mais esse vídeo.